Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Igor, para quem ainda não me conhece, sou mais um dos colaboradores do GEAPA, Grupo em Ação Francisco de Assis, e hoje estamos aqui para mais um Evangelho. Hoje, segunda-feira, 30 de maio de 2022, e estamos aqui em mais uma oportunidade reunidos para conversar um pouquinho sobre os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo, para a gente debater um pouquinho, refletir. É uma troca de ideias, apesar de vocês não estarem conversando comigo ao vivo. A ideia é sempre a gente colocar alguma reflexão, algum pensamento para que a gente possa encaixar no nosso dia a dia e tentar de alguma forma, além de trazer um conforto, a gente tentar é, começar a aplicar no nosso dia a dia e quem sabe diminuir um pouco nossa ansiedade, nossa angústia, nossas dores, né, para a gente entender um pouquinho essa relação que a gente tem com a espiritualidade é muito mais ampla do que a ligação que a gente tem com a religião, né? Eu acho que a gente tem que pensar nessa ligação com a espiritualidade de uma forma bem mais ampla, para que a gente possa não apenas compreender o mundo, mas antes de tudo a gente possa compreender a nós mesmos, né? Então o autoconhecimento é extremamente importante para que a gente possa seguir em frente e entender certos comportamentos, certas reações e quem sabe diminuir a repetição de equívocos, né, de padrões de comportamento, para que a gente possa, antes de tudo, se sentir um pouco mais aliviado e mais pronto para enfrentar os problemas que certamente vão aparecer e aparecem para todos nós, situações que se impõem e que a gente tem que lidar, né? Praticamente diariamente a gente tem que lidar com situações difíceis, faz parte da nossa encarnação, faz parte do momento de evolução que a gente tem, mas a boa notícia é que a gente já esteve bem pior. E a outra boa notícia é que a gente só tende a melhorar, né? Então, é isso que a gente tem que fazer, olhar para frente e, e tentar amenizar as dores dessa caminhada para que possa ser um pouco mais prazerosa, menos angustiante e que a gente possa andar mais rápido e chegar ao nosso objetivo, que é a busca de se sentir bem, de evoluir, de, de nos tornarmos indivíduos, espíritos melhores e mais alinhados com a espiritualidade de luz, enfim, com o que a gente imagina de felicidade e de alegria. Tá bom, pessoal? Antes da gente entrar no nosso tema, eu gostaria de agradecer o apoio aí de todas as pessoas que estão nos ajudando, contribuindo com as nossas campanhas em conjunto aí com a ONG Jovem. A gente conseguiu dar uma melhorada esse mês na arrecadação de alimentos, na arrecadação de roupas, cobertores, enfim. Viu tá aí, né? Tende a piorar nos próximos dias, nos próximos meses, né? E a gente, infelizmente, percebe que a piora da situação econômica do país como um geral, da cidade que nós vivemos aqui, São Paulo, né? Que a gente percebe cada vez mais a população de rua aumentando e mesmo as pessoas que vivem em comunidades e vivem em locais mais humildes têm encontrado cada vez mais dificuldade de se alimentar, de alimentar os filhos, né? De ter uma oportunidade de uma vida digna. Então, cabe a nós que talvez estejamos um pouquinho melhores nesse momento, a gente dividir esse pouquinho para que pelo menos algumas pessoas a gente consiga tirar dessa situação difícil, ou pelo menos amenizar um pouco essa dificuldade. Então, um pouquinho de todo mundo faz uma grande contribuição e os trabalhos do GEAFA seguem em frente, da ONG Jovem seguem em frente, e a gente espera aí cada vez mais contribuir e ajudar mais pessoas, abraçarmos novos projetos, termos uma melhor estrutura de atendimento para todos e de tudo que a gente planeja, mas para isso a gente depende da ajuda de toda a comunidade à nossa volta.
são pessoas aí que confiam no nosso trabalho e a gente agradece essas ajudas que não cessam e a cada mês que a gente tem uma melhora, a gente fica muito feliz porque a gente consegue também ajudar mais pessoas, né? Então, eu mais uma vez agradeço a todos que contribuem e convoco aqueles que sentem vontade e que podem, nesse momento, a estarem conosco e a gente se una e que a gente se dê as mãos aí nesse momento para podermos fazer alguma coisa em favor dos nossos irmãos, em favor do próximo, que é um dos ensinamentos, né? Talvez se não o principal ensinamento de Jesus, que é o amor e a caridade. E é isso, pessoal. Então, se vocês tiverem vontade de ajudar de alguma forma, procure aí contato conosco através das nossas redes sociais, o telefone que já foi disponibilizado, né? Através do Instagram, do Facebook, do próprio YouTube. Compareçam à nossa casa que está de portas abertas desde aí do início de maio. A gente voltou a ter os atendimentos presenciais às segundas-feiras. Às quintas-feiras nós teremos um trabalho também presencial, mas aí já é um trabalho mais específico, né? Isso, que é um trabalho indicado pelos mentores da casa, que é o trabalho de desobsessão. Então aí é um dia de não de portas abertas, mas sim para pessoas indicadas. Mas enfim, nós estaremos lá presencialmente para, se vocês tiverem algum interesse de conhecer nosso trabalho, estaremos lá, tá bom? Então é fácil nos encontrar e a gente busca aí pessoas interessadas, inclusive em parcerias, em patrocínios mensais, para que a gente possa abraçar novos projetos e novas possibilidades, tá certo? Então, se você puder ajudar, a gente agradece. Se não puder, a gente agradece também o compartilhamento, a atenção. Mandem nossos vídeos também para as pessoas que estejam precisando de uma vibração, de uma palavra. As vibrações que a gente faz semanalmente também encaminhem para os seus conhecidos. Muitas pessoas vivem num momento de aflição e quanto mais a gente divulgar boas palavras, enfim, coisas relacionadas ao bem e ao amor, com certeza a gente vai diminuir um pouco esse sentimento geral que no momento o planeta inteiro passa, enfim, e cabe a nós lutar contra o mal, né, e fazer parte aí das fileiras do bem, né? Então vamos fazer nossa pequena parte para que a gente possa contribuir de uma forma de uma forma bem decisiva para melhorar nosso entorno, né? E quando a gente melhora nosso entorno, a gente acaba melhorando para todo mundo. E isso se transforma numa onda gigante de bons sentimentos, de boas vibrações. Tá certo, pessoal? Então vamos abrir oficialmente hoje a nossa conversa, fazendo uma oração, agradecendo a Deus por estarmos aqui reunidos mais uma semana, agradecendo a toda a espiritualidade que nos traz os bons pensamentos, que nos traz as boas intuições, que nos traz a inspiração e que está sempre ao nosso lado, nos auxiliando na caminhada, tentando ajudar da forma que é possível. E cabe a nós abrirmos nossos olhos, abrirmos nossos ouvidos para enxergarmos, para ouvirmos todo esse trabalho à nossa volta, para que possamos fazer parte dessa grande corrente do bem, para que sejamos úteis, para que nos coloquemos a serviço da espiritualidade de luz. Para tanto, precisamos nos instruir, precisamos nos unir e precisamos principalmente estender a mão ao próximo, para que sejamos ferramentas dos ensinamentos de Cristo, nosso Mestre. Que não seja uma semana iluminada, uma semana de muita paz, que a paz envolva todos os lares, que a paz possa se espalhar por todo o nosso planeta,
todos possamos buscar o diálogo, a compreensão e o amor. Que assim seja, graças a Deus. Então, pessoal, o, o assunto que eu preparei hoje, é, deixa eu pegar aqui, ele não deixa de ser uma continuação do que a Marinês falou no Evangelho da semana passada, que ela falou sobre o perdão. Mas ela falou do perdão de uma forma mais ampla, né, de uma forma mais profunda ah, do que o significado raso que a gente costuma dar à palavra, né? E hoje eu também trago nessa sequência para falar sobre a paciência, que também eu gostaria de abordar, não do ponto de vista do significado raso que também a gente dá à palavra paciência, mas de uma forma um pouco mais profunda para que a gente entenda o que é a paciência, como que a gente contribui com a paciência, né? Com o que a paciência pode nos trazer de útil e trazer de útil ao nosso entorno, né? Para isso eu trouxe um texto que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma das psicografias que a gente tem no Evangelho, Espírito Amigo, essa psicografia de 1862, e que chama A Paciência. Vamos lá. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor neste mundo para a glória do céu. Sede paciente, pois a paciência é também caridade. Deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. A caridade, que consiste em dar esmolas aos pobres, é a mais fácil de todas. Mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória, que é a de perdoar os que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos de nossos sofrimentos e submeterem à prova a nossa paciência. A vida é difícil, bem o sei, constituindo-se de mil bagatelas que são como alfinetadas e acabam por nos ferir. Mas é necessário olhar para os deveres que nos são impostos e para as consolações e compensações que obtemos, pois então veremos que as bênçãos são mais numerosas que as dores. O fardo parece mais leve quando olhamos para o alto do que quando curvamos a fronte para a terra. Coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Sofreu mais que qualquer um de vós, e nada tinham de que se acusar, enquanto tendes a expiar o vosso passado e de fortalecer-vos para o futuro. Sede, pois, paciente, sede cristãos. Esta palavra resume tudo. Então, né, vocês percebem que o próprio texto já fala da paciência como algo muito maior, né, e muito mais amplo do que a gente costuma definir. Porque a gente costuma definir a paciência como uma falta de irritação, saber esperar por coisas do dia a dia, né, por coisas é, mais mais mundanas mesmo, né, mais corriqueiras, digamos, de nossa rotina, né? Então a gente fala, eu não tenho mais paciência com tal pessoa, eu não tenho paciência com o trânsito, eu não tenho paciência com o meu trabalho, acabou minha paciência com fulano, a gente quando dá bronca aos nossos filhos, a gente fala, acabou minha paciência, né? Já tive muita paciência com você. Às vezes a gente até fala para Deus, né? A gente fala, chega, acabou minha paciência, não aguento mais essa situação, né? Então a gente fala dessa paciência dessa forma um pouco mais corriqueira. E a gente também cita a paciência como saber esperar algo que a gente está ansioso para acontecer, né? Então, a gente também fala para as crianças quando está perto de chegar o Natal, a Páscoa, enfim, são datas aí que eles gostam, né? E a gente fala, não, tem um pouquinho mais de paciência, ou quando a gente viaja, né, que a criança fica ansiosa para chegar, nós também ficamos, a gente fala, não, tem paciência que a gente já está chegando, né? Então, eu acho que a gente tem que aprofundar um pouco mais essa questão da, da paciência, né? E o próprio texto já diz isso, né? Trazendo um pouco do que a Marinês falou semana passada sobre o perdão, quando ela fala principalmente do perdão que a gente tem que ter conosco, né?
a paciência também entra, para mim, entra também nesse sentido, porque a primeira pessoa que a gente tem que ter paciência é com a gente mesmo, né? Porque enquanto a gente se julgar, a gente se flagelar, né, a gente se autopunir, a gente, além de não se perdoar, a gente também não está sendo paciente conosco, né? Então a gente precisa entender que a gente ainda vai vacilar, que a gente ainda tem uma série de pequenos problemas aí a serem revistos, né? Que a gente está nessa encarnação para esse aprendizado. Então, obviamente que situações vão aparecer para que nos seja testado aquilo que a gente pediu, inclusive antes de encarnar, né? Para que a gente enfrentasse certas situações, para que pudéssemos evoluir em alguns, em alguns quesitos que talvez ainda nos falte bastante e que nos atrapalhe bastante no dia a dia, né? Então, quando a gente fala da paciência, é um deles, né? Talvez seja um dos quesitos mais difíceis da gente conseguir compreender consequentemente, da gente colocar em prática, né? Então, obviamente que também a paciência envolve, e o próprio texto diz, o próprio Evangelho fala, a paciência também envolve ao próximo, né? Também envolve o sentimento que a gente tem pelo outro, né? Porque muitas vezes são pessoas que convivem ao nosso lado e, como dito no Evangelho, que são instrumentos que Deus nos encaminha para a gente poder resolver nossos processos, né? Para que a gente possa melhorar nossos limites, melhorar nossas atitudes, né? Então, às vezes o trabalho que a gente convive naquele momento, as pessoas à nossa volta, nossos familiares, inclusive, né? A gente precisa ter, que são nossos primeiros testes, né? Testes, né? Nossos amigos, enfim, pessoas que estão de alguma forma ao nosso lado, situações em que a gente precisa compreender, que a gente precisa entender, respirar fundo e entender que aquela situação e aquela pessoa pode não, certamente é um enviado aí na nossa missão para que a gente possa evoluir junto, né? A pessoa na parte dela, a gente na nossa parte. Então a gente tem que conviver com isso de uma forma um pouco mais sossegada. A gente sabe que não é fácil, né? O dia a dia é muito penoso quando a gente convive com situações pesadas no nosso dia a dia, situações que nos desagradam. Não é fácil a gente entender e ter essa compreensão diariamente, mas tudo na vida é uma questão de treino, é uma questão de mudança de pensamento, de mudança de visão. Então, a gente precisa tentar olhar com uma forma mais paciente, não só com a outra pessoa e com a situação, mas conosco, né? Então, quando a gente diz que a gente tem que ser paciente, ninguém está falando que a gente precisa virar o Santos, que a gente precisa virar o Chico Xavier, isso não vai acontecer, né? Deus não nos cobra aquilo que a gente não pode entregar, né? Deus vai nos cobrar através das situações do dia a dia aquilo que a gente pode sim entregar, né? Então não quer dizer que a gente vai amar a pessoa no sentido de ser, né, de um dia para o outro você se tornar a melhor amigo da pessoa, né? Começar a amar a pessoa no sentido que a gente costuma dar ao amor, né? Mas obviamente essa pessoa merece respeito, essa pessoa merece ser tratada com educação, essa pessoa merece a gentileza, merece os nossos melhores atributos, porque senão a gente se iguala, né? O mais importante a gente pensar é isso. Se a gente devolve para a pessoa o mesmo que ela nos entrega quando a gente não gosta, a gente já está descumprindo aí vários ensinamentos. Inclusive aquele primeiro que diz amar ao próximo como a ti mesmo, né? E faça ao próximo aquilo que queria que fizesse para você. Então, a partir do momento que a gente devolve com desagrado algo que nos desagrade, a gente já está descumprindo esse ensinamento, né? Então, a gente já está se tornando igual àquela pessoa que a gente tanto critica. Ah, mas foi uma reação, né? Uma ação e reação. Então, a gente precisa interromper essa cadeia, né? Se a gente já tem um entendimento, uma compreensão melhor das coisas, cabe a nós, né? Porque a gente fala, porque o outro então não se melhora e também melhora as suas atitudes, porque o outro só vai responder pelos atos dele, entendeu? A gente não vai mudar ninguém, a gente precisa pensar em nós e nas nossas atitudes e nos nossos compromissos assumidos quando nós reencarnamos, né?
Então, assim, se a pessoa está sendo um instrumento para minha evolução, certamente eu também estou sendo um instrumento para a evolução da pessoa. Então, cabe a mim fazer o meu melhor, né? Então, tratar a pessoa com gentileza, com educação, com humildade e com respeito, né? Nesse sentido, eu estou cumprindo aquilo que se espera de mim, sendo paciente dentro daquilo que se espera de mim, e quem sabe eu posso ajudar a outra pessoa também a enxergar as coisas de uma outra maneira, né? Eu, por experiência própria, entendo, começo a entender, apesar de, de, de uma forma bastante penosa ainda, né? Porque quando a gente está falando, a gente é o primeiro que tem que ouvir. Então, fiz questão de tratar esse tema porque é uma das minhas dificuldades, né? Então, eu tenho percebido cada vez mais que a minha mudança de atitude só faz bem para mim, né? Quando a gente tenta ficar dando murro em ponta de faca e se revoltando e questionando a atitude das pessoas e não se conformando e se irritando, quem que fica mal, né? A pessoa fez, a pessoa às vezes nem percebe que faz porque é o padrão dela, né? E ela simplesmente vai dormir tranquila e a gente vai dormir irritado, a gente vai dormir frustrado, vai dormir mal-humorado, né? Isso vai afetando a todos à nossa volta, a nossa saúde física, a nossa saúde mental, né? Então a gente vai entendendo que a mudança de atitude cabe a nós, né? E a gente mudando a nossa atitude, a gente muda o nosso entorno. Melhorando o nosso entorno, a gente melhora não só a nossa comunidade, onde a gente convive, mas a gente melhora também, principalmente, os nossos sentimentos e as nossas vibrações, né? Então, quando o texto fala que paciência é caridade, é uma forma de ser caridoso, né? Porque você tá sendo respeitoso com aquelas pessoas que te trazem desafios, né? Que te trazem situações difíceis que ela também vive. Então, a gente precisa entender que, eu já falei isso num evangelho aí anterior, que a gente encarnado aqui, a gente está em diferenças muito pequenas de evolução em relação ao outro, né? A gente sempre tem a tendência a achar que a gente é melhor que o outro, mas se a gente refletir bem e fizer uma autoanálise, a gente está aí em diferenças pequenas de evolução, né? Se um está no degrauzinho tal, a gente está um ou dois acima, um ou dois abaixo do outro, e a gente está mais ou menos na mesma, na mesma caminhada aí, né? Claro que a gente tem expoentes tanto do lado positivo como do lado negativo, mas tirando esses mais diferentes, mais expoentes, a gente está todo mundo mais ou menos ali no mesmo barco, na mesma baciada, né? Então, um vai ter uma característica melhor aqui, o outro uma característica pior ali. Então, a gente tem que entender que também as pessoas precisam lidar com as suas dores, né? E com as suas angústias do dia a dia que a gente às vezes nem faz ideia do que é, né? Lembrando, como dito também já várias vezes, que nós trazemos uma bagagem muito grande de outras encarnações, não só daqui. Então, nem sempre o que a gente traz é do que o dia a dia que a gente convive hoje. A gente traz elementos e situações e bagagens aí de muito tempo atrás e que certamente fazem diferença e explicam certos comportamentos que nós temos hoje, né? Então, o ser paciente nesse caso também é uma forma de, de caridade, né? Porque você está sendo caridoso consigo próprio e com aquela pessoa ou com aquela situação que está te trazendo determinada dor de cabeça, pelo menos na avaliação que a gente faz, né? Porque a gente também costuma fazer avaliações bastante parciais, né? Não imparciais, é difícil que a gente faça avaliação imparcial, então a gente sempre entende que a gente está certo e o outro está errado. Então, assim, é primeiro ponto da paciência a gente pensar se realmente a gente está julgando bem a situação, e a paciência nos traz esse equilíbrio da gente poder analisar uma situação de uma forma um pouquinho mais ampla e tentando entender que o outro ali também tem sentimentos e situações e bagagens que lhe são próprias, né? Assim como nós. Uma outra coisa, né? A gente costuma pedir muita paciência a Deus, né? Uma das coisas que a gente mais pede quando a gente faz nossas orações é paciência. E aí a gente não entende porque certas coisas se repetem, né? Certas situações se repetem na nossa vida. Porque você está pedindo exatamente aquilo que você quer pedir. Então,
quando você pede paciência, a gente está esperando aqui um milagre de que a paciência vai entrar dentro de nós e se tornará um sentimento que a gente vai ter de uma hora para outra, né? E não é isso. Quando a gente está pedindo paciência, a gente pede de uma forma fervorosa e com fé, né? De uma forma, numa ligação aí espiritual, a gente vai ter a gente vai ter a situação que nos possibilite exercer a paciência, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente pede, porque quando a gente pede tão fervorosamente e diariamente, a gente pede paciência, 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 vai vir a situação para você ter paciência, né? Então, vai ser o problema que geralmente vai tirar mais a paciência, né? Então, se você tem problema, eh, se o financeiro te incomoda, vai ser no financeiro que vai te bater, né? Se é uma situação no trânsito que te incomoda, são situações no trânsito que vão te aparecer. Então são situações do dia a dia que vão minando e vão principalmente testando, né, a nossa capacidade de agir de uma forma um pouco mais equilibrada, um pouco mais paciente, um pouco mais compreensiva. E a gente vai fazendo as coisas sem nem perceber. E a gente continua pedindo e vai errando. Continua pedindo e vai errando. A gente fala, puxa vida, né? Deus não me ouve. Não, ele está te ouvindo. Ele está te ouvindo, está te mandando lá a tábua de salvação que você está pedindo. Mas você queria, na verdade, que ele te puxasse da água, né? E não é esse o ponto. A gente precisa entender isso de uma vez por todas. Que, que quando a gente pede, né, a espiritualidade, Deus, a espiritualidade vai nos trazer elementos para a gente poder melhorar a nossa condição, melhorar a nossa situação, tá? Então é isso que a gente precisa é, refletir de uma forma um pouquinho mais ampla. É, quando a gente está falando ali no texto, no início do texto, né, que a dor é uma bênção, que Deus envia os eleitos para que quem sofre aqui terá a glória no céu, a gente também precisa olhar isso de uma forma um pouco mais contextualizada, né? Ninguém quer, né, principalmente o pai amoroso e perfeito que é Deus, não ia querer que seus filhos sofram, né? Então a gente não precisa buscar um caminho de sofrimento aqui na nossa encarnação para que a gente pense numa glória eterna e uma glória no céu, até porque esse conceito, né, de céu é bastante relativo, como a gente sabe, né? Não precisamos entrar nesse mérito. Então, isso é só uma mensagem de conforto, para que você seja paciente nos momentos de sofrimento, para que você entenda que aquele momento é necessário, né? E não é necessário como algo que Deus está te mandando porque você é o escolhido. Não, não é essa a interpretação. Aquele momento é necessário por conta de atitudes que nós já tivemos, né? E aquele momento talvez seja necessário para que a gente tenha uma aceleração na nossa evolução, né? E talvez seja um mérito que você tenha recebido aquele momento de sofrimento para que você consiga, de repente, num final de encarnação, por exemplo, você consiga um mérito que talvez você ainda demoraria um pouco mais para conseguir. Então, é essa a interpretação que a gente tem que ter do texto, né? Quando a gente estiver em momento de dor, momento de aflição, que a gente seja paciente, para que a gente entenda que isso não vai durar para sempre. Todo mal passa, todo bem passa, tudo passa, né? Como a gente já aprendeu. Então a gente precisa se colocar nessa situação e entender que ela vai terminar. Ela vai terminar no momento que ela tiver que terminar e no momento que a gente tiver aprendido de alguma forma e suportado aquele momento, superado aquele momento e vivido este momento com dignidade, com amor, com paciência e com equilíbrio, né? Então a gente não precisa ter um comportamento de abrir mão de tudo e buscar o sofrimento, né? Não, não é isso. A gente, a gente precisa viver, buscar nossos bons momentos, nossos momentos de alegria, nossos momentos de confraternização, isso faz parte também, né? Isso nos ajuda a trazer ferramentas para para enfrentar os momentos difíceis, né? Sejam os momentos corriqueiros, os momentos do dia a dia, como aqueles momentos mais profundos de dor que nós em algum momento passamos ou vamos passar na nossa caminhada, né? Porque é natural do nosso momento, é natural do nosso plano, né? Então é neste formato de visão que a gente tem que entender e não achar bonito sofrer, né? Achar ver essa poesia no sofrimento, porque de fato não existe, né? Mas a gente tem que compreender
e entender aquele momento, e não praguejar contra aquele momento, não se revoltar contra aquele momento, e passar de uma forma equilibrada e paciente por essas provações, né? Então, eu queria já ir encerrando aqui nossa conversa de hoje, para a gente não se estender muito, né? Ninguém tem muito tempo aí para ficar assistindo os vídeos por muito tempo. E eu queria encerrar o papo de hoje com uma frase, né, que é uma frase que eu achei hoje também, que é um pensamento do Augusto Cury, que diz o seguinte, essa mensagem eu tirei do site Mensagem Espírita. Diz: a sabedoria de um homem não está em não errar, chorar, se angustiar e se fragilizar, mas em usar seu sofrimento como alicerce para sua maturidade. Então, o que ele está dizendo aí? É, que a gente vai errar, a gente vai errar. A gente já errou muito e vai continuar errando bastante, ainda vai continuar errando bastante. A gente vai chorar. Seja homem, mulher, criança, vai chorar, né? Essa vergonha de chorar não tem que existir, né? Faz parte do nosso sentimento, faz parte do nosso físico, inclusive. A gente vai se angustiar, a gente vai estar em momentos fragilizados, a gente vai se fragilizar, né? E isso não tira a sabedoria de ninguém, né? O que tira a nossa sabedoria, a gente nesse momento, como diz lá o texto do Evangelho, a gente abaixar a cabeça e só ficar olhando para o chão, desanimar e se afundar, né? Não, vamos olhar para o alto, vamos clamar, vamos agradecer o que a gente tem, porque a gente tem muito, né? A gente tem a parte boa que a gente tem é muito maior do que a parte ruim. Então a gente tem que pegar dentro do sofrimento e falar, ok, estou enfrentando essa situação, mas eu deixei de enfrentar outras e outras e outras e outras que tantos irmãos enfrentam, né? Então primeiro vamos agradecer tudo que a gente tem. Vamos listando tudo que a gente tem de bom e a gente vai entendendo o quanto a gente tem de bom, né? E aí olhar para cima, agradecer por isso e pedir força para passar por essa situação, né? Não paciência, né? Para que a gente eh, força para a gente poder eh, nos alavancar, para que a gente possa passar por aquela situação, para que a gente possa compreender aquela situação, para a gente possa respirar, né? Para que a gente possa ter o entendimento daquela situação, agindo com paciência, com tranquilidade e, e principalmente com fé, né? Confiando de que tudo aquilo é necessário e que pode ser uma grande oportunidade, como diz também o Augusto Cury, para que a gente traga essa situação para o nosso aprendizado e para a nossa maturidade, para que lá na frente, se a outra prova vier, a gente passe por essa situação de letra, né? Que a gente tire de letra essa situação e aí Deus vai olhar para a gente e falar, é, esse ponto esse cara passou, já foi, parabéns, vamos seguir em frente, essa situação não vai retornar mais. Agora, tenho certeza, quando a mesma situação retorna na sua vida, é porque você ainda precisa passar por isso e precisa dar uma resposta mais condizente àquilo que você já tem dentro de você e aquilo que a gente pediu para passar por este momento da nossa encarnação, tá certo? Então vamos refletir, espero que o, que o assunto de hoje tenha trazido aí boas reflexões a todos e vamos ser pacientes conosco mesmo, com o próximo e com as situações que a gente vive no dia a dia. Tudo vai caminhar, tudo vai dar certo. Não importa o tempo que demorar, a gente tem a eternidade. Vamos em frente. Vamos vivendo um dia de cada vez. O problema de hoje pode ser a grande solução de amanhã. Então, vamos agradecer, seguirmos com paciência e principalmente com muita fé. Tá certo, pessoal? Então, muito obrigado, uma boa semana para vocês, com muita saúde, com muita paz, muita prosperidade, abundância, paciência, amor e equilíbrio. Tá certo? Um grande abraço e nos vemos na próxima oportunidade. Até logo.